Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Almanac Preto, que hoje tem uma atração internacional. Tem que respeitar, não é isso, Matheus? Tem que respeitar. Eu posso fazer a dança? O que foi isso? É porque Às vezes você perde a linha, cara. Não, Às vezes você perde a linha. Eu terminei a risadinha dele, pô. Ah, tá, entendi. Entendeu? Eu posso fazer minha dança aqui? Vocês permitem isso? A gente não nem viu os comentários se você podia, né? Mas tá bem. Epa, queria falar uma coisa aqui, ó. Eu fui parado onde fui no Afropunk, o cara falou assim, ó. Tem que fazer a dancinha mesmo. Um cara. Diga um cara que não falou. Tinham 50 mil Ninguém pessoas falou. no Afropunk. Se Eu ninguém- falei pra não fazer. Ele também falou. Vocês não contam, não. Calma aí. Desculpa, todo episódio ele faz isso, tá? A galera pede. A galera pede. Um cara. Não Um importa, cara meu pediu. amigo. Não importa, meu amigo. Eu estou aqui ao lado dele, né? Meu amigo aí, Thiago Banha. Pra quem não sabe, ontem, que a gente tá gravando no dia 17, foi aniversário dele. É isso. Entendeu? Nosso calvo, nosso ursão aí preferido. Então, desejo parabéns aí nos comentários pra ele. É isso. E hoje a nossa atração aqui é internacional mesmo, não é international não, que o cara fala português que nem nós. Verdade. Entendeu? Diretamente de Moçambique, Como é o nome dele? King Levi. Tem que respeitar. Olha a estileira do homem. Seja bem-vindo, meu irmão. Energia boa aqui, é? Pura baiana. Olha, deixa eu Obrigado. lembrar que você está com a gente, pode participar também, deixando seus comentários, se inscreve aí também no nosso canal, ativa o sininho. Para quê ativar o sininho? Para sempre que tiver vídeo novo, você vai ser notificado, seja um short, seja um corte, ou seja um vídeo oficial, ou uma surpresa que a gente pode estar preparando para você. Então ativa aí o sininho. Tem também o botão do hype, não é isso? Botão do hype, deixa o hype aqui com a gente. Estamos diretamente do estúdio Oficina de Pixel aqui em Salvador. Anselmo já levantou a mão, ele não precisa nem falar nada. Já tá ligado. Ele já tá ligado já. E King, me diga uma coisa. Vamos lá. Bora. Como é que começa a carreira de estilista? Bem, eu sempre fui stylist, na verdade. Sim. Não é? Eu sempre amei vestir bem. E por aí, 18 anos atrás, o Facebook estava a bombar, as redes sociais foram aparecendo. E eu tinha aquela coisa de vestir bem todos os dias. Eu apareci com um estilo um pouco diferente, fui contracorrente, né? Ir contra a corrente é adotar um estilo que normalmente os jovens não vão muito, que é um estilo que na altura chamavam estilo dandy. Eu não sei se conhecem esse movimento. Não, já explica dandy. pra gente aí. O movimento dandy é um movimento do Depa dandy, formais, alfataria, chapéu. Eu acho que eu já vi alguns vídeos dos caras assim já. Eles ficam dançando assim? É isso que dança assim Existe também? um movimento grande no Congo, Sim. essa capacidade de misturar cores, da alfataria. Então, fui desenvolvendo o estilo próprio, não? Por isso que o meu nome, se for olhar, é King Levi Depa, que significa King Levi. Depa é um estilo formal, moderno, de um homem, do cavalheiro, né? Uhum. O Neil. Então- É Neil. Ele tá dando essa definição, tá ligado? O chapeuzinho, o cara aqui, ó. Sempre alinhado, com aquele blazer Exatamente, terno, tem que respeitar. Então, comecei a ter muita mídia no meio disso, mas depois foi uma época também de revolução para nós, os pretos. A maior parte das páginas de moda, dos homens bem vestidos, tinha só branco, entendeu? Mas começamos a surgir, existem alguns americanos, alguns europeus, tem um movimento grande na Itália também, no Congo, e o King foi aparecendo, mas depois levei para o próximo level, né? Que é iniciar uma plataforma de moda, que hoje é o Fancy Africa. Completamos 9 anos este ano, uma agência de modelos. Depois iniciei também a minha marca, que iniciou como uma marca de sapatos, depois foi para uma marca de roupas. E continuo nessa loucura, né? De viver da arte e viver com esta paixão pelo bom gosto, né? Pô, e eu acho bacana porque, assim, infelizmente, a gente sabe que quando saiu da Europa, aí você bota um pedacinho nos Estados Unidos, a galera tem uma mania de ver a gente, seja África, América do Sul, e às vezes até os asiáticos, de uma forma muito estereotipada, né? Botam a gente numa caixa e dizem, essa caixa que vocês têm que ser aí, porque essa é a minha visão eurocentrada,
ou essa é a minha visão norte-americana do processo. E quando vocês, esse estilo, né, Depex fala, traz um outro ponto de vista, óbvio que vai ter um pessoal que quando a gente pensa, por exemplo, em moda africana, pensa-se naquelas estamparias mais coloridas, que obviamente também é massa, mas não é só isso. A África não se resume a esse estilo de se vestir, né? Eu acho que o trabalho que nós estamos a fazer hoje é tentar mostrar a África daquilo que é hoje, não é? Porque existem muitos... existe uma ideia de África. A África hoje em dia é muito construída baseada numa ideia, mas não numa realidade, não é? Olhamos para a ancestralidade, olhamos para muita coisa, olhamos muito para o passado e esquecemos que a África evoluiu muito. Sim. Até na estampa, até no tecido. Portanto, é diferente e é importante nós desconstruirmos isso. Por isso que o trabalho que eu faço hoje em dia não é só trazer a África para o Brasil e para o mundo, mas também levar brasileiros, europeus e tal, para ir conhecer a verdadeira África, né? E você teve alguma referência, assim, para você começar nesse estilo? Porque você falou, né, que você foi contra a maré, e eu lembrei que na minha infância e adolescência eu também era um pouco assim. Meus amigos tinham um estilo, assim, mais padrão, e aí eu sempre ia pro diferente, e eu sempre era o mais estiloso. E aí eu falava que a minha referência era minha mãe, porque ela ia pro trabalho, e eu sempre via ela com a... Diferente do padrão das mulheres que iam trabalhar também. Ela usava muito acessório, umas roupas bem folgadas. E a minha referência foi ela. Você teve alguma pessoa ou alguma referência assim que você começou a ir para esse caminho? Bem, o ambiente em si. Para começar, falo do meu avô, não é? A relação entre o vestir e a imagem que tu crias é muito poderosa. Sim. E eu via o respeito que ele recebia pela forma como ele vestia. Legal. Não só pela forma como vestia, mas também pela forma como se comporta também. Porque uma roupa faz parte do processo de um conjunto de coisas que representam quem tu és. Portanto, e sendo preto no mundo não é fácil. A primeira coisa que as pessoas olham é... As pessoas observam 3, 4 vezes, 5 vezes, só por você ser preto. E vão analisar tudo. Como você senta, como você fala, como você comunica, como você, que acessório você leva, se o teu relógio é original ou não. Se for branco, nem olham. Então, todas essas coisas fazem parte de um conjunto que encontrei esta arma poderosa, que é a arma de como eu quero para as pessoas olharem para mim. De onde começa o respeito? O respeito começa do momento em que eu me cuido bem, que eu me visto bem, que eu me comporto bem. E eu te digo que a moda e a forma de vestir já me salvou de várias situações. E fui aprendendo com este processo, como é que eu quero chegar num sítio. Eu já estive em situações em que só pela forma de eu vestir, eu não preciso de ter o bilhete de business class, por exemplo. Já entro na fila do business class e ninguém me pergunta, mesmo estando na econômica. Mesmo com um grupo 5. Alguma vez que eu saí do Moçambique, estava com um grupo e íamos para a Nigéria. E eu disse aos meus amigos, olha, repara no poder do vestir bem. E eu não visto tênis, essas coisas. Visto bem mesmo. E estou passando à vontade. Como eu sinto, como eu falo, como eu me comporto, tudo isso faz parte de um conjunto das portas que eu quero abrir. E às vezes a gente diz que eu sou assim, mas o mundo não vai te olhar assim. Verdade. Então sempre temos essa forma consciente. Como é que nós queremos que o mundo... E dito feito, eu fiquei na fila do business class, eles ficaram na econômica. E passei. Nem foi preciso apresentar o cartão de embarque do business class. Você tomou vinho e eles água. Uma situação engraçada que comigo aconteceu uma coisa parecida, né? Eu fui para a Fórmula 1 a trabalho, né? Com uma marca, e na Fórmula 1 a maioria das pessoas são brancas e aquela roupa básica mesmo, uma calça jeans, a camisa da marca que você gosta. Camisa preta, né? Não, uma polo preta e o bonezinho, sei lá, da BMW, Ferrari, enfim. E aí foi eu e minha namorada, a gente falou, não, a gente tá indo pra Fórmula 1. E ela é negra também, eu falei, a gente não vai de qualquer jeito, a gente tem que ir muito paloso. E aí quando a gente chegou, todo mundo fez assim, ó. E aí veio meio um monte de fotógrafo, a gente achando que a gente era a estrela, começou a tirar foto. Aí a cliente falou, não, vocês não vão ficar aqui não, a gente vai colocar você na área VIP. Aí tipo assim, eu fui pela Heineken. Aí tava eu e o presidente da Heineken Brasil no meu lado, tá ligado? Tipo, só por conta da minha roupa, porque se eu fosse com a roupa
normal que a galera costuma ir pra Fórmula 1, eu ia ser só mais um entre eles. Luiz Exatamente. Hamilton, né? Qualquer. Essa avaliação dos espaços também é muito importante. E eu já passei por isso várias vezes, até em São Paulo Fashion Week. Sim. Eu cheguei lá num bilhete normal, quem é este cara? Sim. Nunca vimos quem é este cara, já para a primeira fila, entendeu? Então, esta leitura que cada vez que tu sais de casa, tu tens que marcar um golo. Tens que marcar um golo. De alguma forma vais marcar o golo. E a primeira coisa que as pessoas olham é como tu te apresentas. Você já tem um hábito de visitar muito o Brasil, né? Como é que você faz essa leitura dos estilos, né? Entre Moçambique e Brasil? Como a galera se veste aqui, a galera se veste lá? Você já conseguiu trazer algumas diferenças? Alguma coisa que se conecta? Bem, eu sou uma pessoa que observo. Eu trabalho com moda e observo bastante. O Brasil é enorme. E nota-se variedades, muitas, não é? Tu estás em São Paulo, eu quando estou em São Paulo, a roupa que eu visto em São Paulo não é a roupa que eu visto em Salvador. Não só pela temperatura, mas como as pessoas... aqui é muito mais... Os looks de São Paulo são muito mais pesados. Sim. E o paulista não tem muita identidade. Tenta seguir muito ou americano ou europeu. Verdade. O baiano não, consegue fazer uma mistura, consegue se soltar um pouco mais, consegue ter uma blusa dessa, por exemplo. São poucas pessoas que vais encontrar em São Paulo vestindo uma blusa dessa, entendeu? Então, eu sinto essa diferença, mas hoje em dia, falar de moda e falar de espaços é que o mundo já não é o mesmo, né? O mundo consome, eu consumo o Brasil mesmo estando em Moçambique, através das redes sociais e muito mais. A sua acorda, consome o meu estilo, consome o teu estilo, Verdade. pelo trabalho que tu fazes. E agora já não se nota muita dessas variedades. Mas a alfataria está muito presente em Moçambique hoje em dia, que eu noto menos cá. A juventude cá não adota muito a alfataria. É muito mais jeans, muito mais estilos mais soltos. Existe muita influência americana também, eu noto muito. Nas baladas eu noto muito isso. Mas também busca-se também muita autenticidade, que eu gosto muito. Gosto de ver muita autenticidade na forma de vestir e na criação. Nota-se que cada pessoa tem uma arte dentro dela, E há uma preocupação. Quando tu vais para uma balada, tu preocupas muito no look. As mulheres preocupam-se. Até às vezes fazem uma roupa só para aquele evento. Eu acho isso massa. Verdade. E tem, principalmente a mulherada, tem a preocupação de não repetir as roupas em balada, o que tem que fazer, comprar roupa só para um determinado evento. Sim. A mulherada, em relação ao homem de forma geral, é mais preocupada com isso mesmo. O homem tá com aquela calça preta ali, vai usar aquela calça para todas as ocasiões. É boate, é bar. Agora, eu queria saber de você o seguinte. Como é que o seu estilo já está impactando... Eu não vou dizer o país, né? Eu não sei se já tem esse alcance, não, mas imagino que sim. Mas você acha que ele já está gerando, dentro da própria comunidade lá no seu país, uma galera olhar assim e falar, pô... Sem dúvida. Eu estou a fazer isto há muitos anos, como influência de style, não é? Esse estilo muito dandy. Temos movimentos grandes, temos um movimento chamado Flash Mob, que é um projeto sobre trazer... Imagina um grupo de 1000 jovens vestidos de ternos. Temos esse movimento. É um movimento que eu faço parte na França, no Canadá, que são movimentos que têm a ver com esse estilo, esse movimento dandy. Mas essa imagem queremos deixar, o impacto do bom vestir numa sociedade, não é? E trazer essa linguagem forte de jovens, que inclui mulheres e homens também. Portanto, é um movimento muito grande. A primeira vez, o meu primeiro prêmio internacional como stylist foi no Canadá. Eu nunca pensei na vida que o meu trabalho chegasse... Não foi no Canadá, foi no Ghana. Eu fui recebido no aeroporto, pessoas já choraram por me ver. Oh, que massa. Mas por quê? Porque eu senti representatividade. Sim. Eu vi este cara num site, eu vi um preto como eu num site de brancos. Sim. Eu vejo este gajo no Pinterest. Eu vejo este é preto como eu.
Daí surgiu esta responsabilidade, não só olhar para o meu trabalho como alguém que quer impactar só Moçambique, mas o impacto que nós temos na vida de muita gente, não é? Tu não tens noção do trabalho que tu fazes e vai chegar no Moçambique e vai dizer, porra, tem gente que me segue aqui, tem gente que admira bastante o meu trabalho, entendeu? Eu conheci 4 pessoas de Moçambique no Afropunk que falou que assiste esse canal aqui, que vê esse rapaz fazendo esta palhaçada, essa dancinha toda semana. Dança internacional tem que respeitar. Não, e é Entendeu? interessante. E a gente também consome alguns influenciadores que furam a bolha de alguns países africanos, sobretudo da língua portuguesa, né? Moçambique, Angola. E a gente acaba consumindo aqui. E eu acho isso muito interessante como a internet conseguiu fazer esses países se aproximarem mais. É óbvio que por conta da língua portuguesa, mas, por exemplo, se me perguntar um influenciador de Portugal, eu não vou saber te responder. Eu realmente não sei. Não chega para mim, meu algoritmo não me entrega. Mas influenciadores de países africanos, eu consigo listar alguns que eu acompanho, que eu sigo, sobretudo no campo do humor, que é o que mais me identifica, assim. Que eu consigo falar, pô, que massa. Tem uma que tá até morando no Brasil, que a gente segue, né, Konamata. E que, tipo assim, a gente acompanhou a trajetória dele saindo de Angola, vindo para cá. Então... Tem o Príncipe, né? Príncipe também. Enfim, tem alguns que a gente já conhece e que segue. Eu acho isso muito bacana como a língua portuguesa, que já é uma língua um pouco menor em relação a espanhol, a inglês, né? E, sobretudo, essa conexão entre países africanos e o Brasil da língua portuguesa, como a gente tem essa conexão. Né? Uma conexão que fala até sem um romantismo dessa conexão, que às vezes eu acho que se romantiza demais uma conexão que foi feita com muita dor, infelizmente. Né? Mas que está posta que ela aconteceu, que está aí. Né? A gente tem, obviamente, pessoas que vieram de África para cá e que possivelmente se conectou em algum momento com os nossos ancestrais. Então, acho muito bacana também, assim, como a gente consegue... acho que talvez aí seja ancestralidade de verdade, né? Que a gente olha e fala, pô, que massa o que esse cara tá fazendo, o que esse negão tá fazendo. Pô, acho bem interessante também. Pô, e tem um detalhe. Você tava falando aqui do lance dos jovens de terno, mas não é um terno preto com a gravata vermelha. A gente tá falando de cor. Eu tô pra fazer meu solo, né? Eu sou comediante, stand-up e tal, e já tô pensando no que eu vou vestir. E aí eu fico olhando... Eu não sabia que o nome do estilo era esse. Ainda bem que você acabou de me apresentar o nome correto. Eu fico assim, caraca, será que vai chamar muita atenção subir no palco assim? Você quer de Neil pra... Não, porra, ele tem um terno rosa, que eu olho e falo assim, meu irmão, eu vou vestir isso aí, pô. Só que aí eu fico pensando, porra, eu vou vestir isso, vou ficar falando de cu, não tem nada a ver. Falando um monte de absurdo, todo alinhado, tá ligado? Mas, pô, muito bom saber que o nome do estilo é esse, né? Agora sim, pra gente que tá em Salvador, se bem que lá o clima também não é... Vocês não vivem com 2 graus de temperatura, não. Como é que faz pra poder aplicar um estilo desse no lugar que é sol a pino? Tem que conhecer o tecido. Tem que conhecer o tecido. Isso é uma coisa que provavelmente muita gente não sabe. Tem que conhecer o tecido, tem que conhecer as variações, tem que ver a camada de algodão. Há tecido para tudo que é temperatura. Há terno que tu não tens o foro por dentro, né? Sim. Tu só tens a camada, tu tens linho, tu tens... tem que conhecer o tecido. Se não conhece o tecido, fica difícil. Pois também tem que perceber, né? Eu acho que antes eu estava meio preocupado com a temperatura de o que é que eu vou vestir, será que vou estar mais solto, mais quente? Eu até podia ter vestido um terno para vir aqui. Sim. Sabe por quê? Porque eu saí do hotel, entrei no táxi, tem ar-condicionado, vim para aqui. Dá para pegar um metrô, né? Entendeu? Fiz esta missão, continuo a já vestir muito bem. Fiz essa missão, ok, depois mais logo vou a uma balada, aí troco de novo, entendeu? Então, essa linguagem de como é que tu queres te apresentar e cada dia é uma missão, cada situação é uma missão, e também perceber que tu vais para o terno, não vai ficar na rua, né? Não vai ficar botando o terno, vai ficar no meio da frente do Iguatemi ali, conversando com as pessoas, tomando sol na cabeça. Aí você vai virar pastor Isidório também, não pode, né? Mas pode falar. Pode falar. Tá, Boa. bom dia. Tira o som do celular, eu vou ler pra dar pra fazer foto. Ok.
Pode ficar de boa. Ah, mas poderia deixar, viu? Não corte não, deixa aí. E ainda falando desse estilo, né? Você já falou que já levou esse projeto para outros lugares, além de Moçambique. Como é que você enxerga os jovens usando isso? Porque aqui no Brasil, na Bahia, especificamente, eu não vejo muito os jovens usando terno. Geralmente usa ou é casamento, ou é 15 anos. Formatura. E formatura que não é nem mais adolescente, assim, só se for, tipo assim, parente da formanda, sabe? Mas, tipo assim, não tem esse costume aqui, ou até em São Paulo também, que é um lugar mais frio, eu não vejo os jovens usando. Como é que você consegue enxergar essa diferença do jovem brasileiro, independente do estado, né? Porque tem estado aqui que de fato faz frio e dá para usar, e o jovem, tipo assim, de Moçambique, do Canadá ou de algum país da Europa? Esse movimento não é só uma questão de terno, gravata. É sobre a ideia da ferramenta do bom vestir, não é? Eu lembro que no ano passado nós fizemos com um tema muito mais afrocentrado, e a ideia foi levar esse grupo de 500 jovens para uma comunidade local, fazer imagens incríveis, fazer conteúdos, mostrar aquela unidade de pessoas bem vestidas. E aqui acontece em várias formas. No Afropunk acontece. Verdade. A preocupação das pessoas vestirem. A única diferença é que cada um fica, tira a sua foto e vai embora. Mas imagina este movimento todo, numa escadaria, todo junto, tão bem vestido daquela forma, cria um impacto incrível. Então, essa aqui é a ideia. Não é só uma ideia do terno. Nós escolhemos o terno, mas vamos variando, não é? Eu, pessoalmente, estou numa busca incrível. Eu acho que o Brasil me trouxe esta linguagem afocentada, buscar mais sobre mim, que essa que é a diferença do Brasil e África. Vocês estão a viver uma África que hoje já não é nossa. E nos tiraram muita coisa, a religião, a forma de vestir, comportamento, o idioma, todas essas coisas foram nos tiradas. Então, neste momento, nós estamos nesta busca de se encontrar, de se descobrir, de ir beber. E o Brasil fez isso comigo, vindo à Bahia, tem esse poder de um pouco de reflexão, né? Porque muitas das vezes nós, em muitos espaços, somos chamados ou nos enganam, nos fazem perceber que quem nós somos está errado. Não é? Eu acho que é importante nós percebermos esse diferencial, percebermos que o preto movimenta o mundo. O preto movimenta em todos os setores. O preto é poderoso, é criativo, movimenta algoritmos. Verdade. O preto tem poder. Mas isso tudo passa por nós nos darmos esse valor. Estarmos ok. Tudo de terno, tudo de sei lá o quê. Entrar no lugar e pertencer àquele lugar. Ninguém te permite a pertencer num mundo que é teu. Entendeu? Então, muitas das vezes a gente se coloca em posição porque bebemos tanta coisa negativa sobre nós mesmos e vivemos sobre caixas. Eu só posso ir para aqui, eu só vou ir para aqui. Mano, eu posso estar em qualquer lugar. Reconhecendo o meu valor, o trabalho que eu faço, o dinheiro que eu faço. Eu não posso me sentir mal em ser quem eu sou. Verdade. Sim. Excelente. Eu achei muito interessante esse discurso da Bahia, assim, porque eu acho que a Bahia, de fato, principalmente Salvador, né, que é, de fato, uma cidade que é muito preta. Você olha para vários cantos, você vê preto com dinheiro aqui, você vê preto pobre, preto empreendedor, preto garçom, enfim. A comunidade preta aqui, de fato, é muito grande. Talvez não tanto na política, como deveria ser proporcionalmente não tão aplicado. representativa, né? Não estando nos locais onde deveria estar. Mas já em relação ao Brasil, muito mais. E eu acho que Salvador tem muito essa conexão, porque a gente também normaliza muito já os espaços. Por exemplo, é muito fácil você ligar a televisão hoje aqui em Salvador e todas as emissoras terem apresentadores pretos. É muito fácil você ver um shopping e vai ter pelo menos uma outra pessoa ali no espaço de poder que é também preta. O que já era mais difícil em São Paulo, quase raro em Porto Alegre, né?
Então, e quando você traz esse rolê aqui, obviamente, por tudo que já foi, que aconteceu com os países africanos, de exploração, de, enfim, toda a história, sobretudo da Europa em relação com a África, esse rolê de, tipo assim, foi tirado tudo e agora vocês estão tentando reconquistar esse tudo que foi tirado, né? Seja o saber, ou seja a própria dignidade em alguns cantos, né? Isso é interessante. E aí eu acho que temos que perceber que eu acho que fomos fazem-nos pensar que não é ok você se assumir milionário. Verdade. Se formos a reparar, Verdade. eu ando aqui, eu não vejo milionários. Não vejo comportamento de milionários. Eu vejo pessoas a tentarem ser como pessoas comuns. Não é? Verdade. Quantas pessoas fazem realmente dinheiro aqui e vão se comportar como milionários? Comportar-se como milionário não é conduzir uma Ferrari só. Verdade. É muito mais que isso. Não é? Vamos dizer que tem pessoas com dinheiro, mas tu entras num shopping às vezes só vejo 1 e 2 pretos. Não faz sentido, mano. Não faz sentido. Para mim não me entra isso. Não é? Hoje em dia, se formos a ver na lista dos milionários, tem lá pretos, tem lá nigerianos. Tem vários, inclusive. Não é? Verdade. Cadê os brasileiros? Verdade. Não tem preto milionário aqui? Por quê? Porque as políticas nos conduzem a... Tu tens que te esconder dentro de agendas, dentro de certas agendas. Né? Nós temos que nos impor, mano. Faz sentido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você sai de Moçambique? Quantas vezes você já veio na Bahia? 3 vezes agora. Quando você anda na rua, tem muita diferença das cores das pessoas daqui para de lá? Porque a gente sabe que é a cidade mais preta no mundo, fora de África. Tem. Mas aí eu queria saber da sua percepção. Tem. Acho que é importante nós sermos honestos com uma coisa aqui. Sim. Eu tento dizer às pessoas sempre. Perfeito, bora lá. No Brasil, uma coisa é ser preto brasileiro. Sim. Outra coisa é ser preto africano. Concordo. E não interessa se és branco brasileiro ou preto brasileiro, vais me fazer sentir assim. Entendeu? Então, há grande diferença. Porque eu não culpo. Houve muita informação mal passada. O preto brasileiro também pensa o mesmo, que o preto africano é mais um coitado, é mais um isto. Mano, não. Não. Foste enganado. O africano estudou, o africano tem poder, o africano tem riqueza, não é? Então, há sempre essas diferenças e às vezes, eu acho que mesmo o próprio preto brasileiro sente isso. Que não interessa, mano, o quanto dinheiro tu tens na conta, a pessoa sempre vai te olhar como preto. Exatamente. Então, nós temos que desconstruir isso. Temos que fazer perceber às pessoas que, mano, paguei minha passagem, mano. Sim. Tô num hotel bacana, mano. Entendeu? É verdade. Não tô... Entendeu? Mas a pessoa que se olha para mim já traz uma linguagem, um pensamento que sou um africano. Né? Mas é importante nós continuarmos a desconstruir isso e vermos como é que é possível nós nos fortalecer, não é? Tu tens poder como preto, eu tenho poder como preto, eu sou africano, você busca algo em mim, eu busco algo em ti, entendeu? Pode investir em África, como posso investir aqui, entendeu? Temos que começar a ter essas conversas macros, porque nós perdemos tempos com conversas muito micros. Concordo. Estamos muito entretidos com a internet, mas a internet não é a realidade. A realidade é começarmos a fazer. Como é que vamos fazer real business? Como é que vamos fazer as coisas? Como é que nós vamos nos empoderar? Como é que eu posso te levar para o próximo level? Como é que tu podes me levar para o próximo level? Nós ficamos muito entretidos, estamos muito entretidos constantemente, mas nós como pretos precisamos despertar. E essa é uma das maiores falácias que se tem, né? Desse lance o dinheiro não traz a felicidade. E esse discurso sempre é colocado pra gente. Sacou? E assim, tem um olha que Levi falou que eu sou minha infância foi igreja evangélica. E a igreja evangélica tem um caminho que eu acho muito perigoso de fazer missões
e que vende os países, sobretudo de África, com uma grande miséria, né? Eu lembro muito claramente de imagens da época que eu era da igreja, da galera passando naquele retroprojetor, de todas as imagens, de toda a referência imagética que eu tinha de África naquele momento, era uma relação muito mais de uma África miserável, né? Uma África de pobreza. Tem uma cena clássica de um guri que tá para morrer, que a águia tá ali só esperando, enfim. Só que não é isso. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que é muito mais. Então, por exemplo, hoje é como a gente vê imagens, por exemplo, aí acho que importante, muito importante o trampo de influenciadores de África, por exemplo, que trazem a África para além disso, né? A África turística, que é muito forte, né? A África do petróleo, que é muito forte. A África do Egito, mas também a África de Moçambique, também lá debaixo da África do Sul, enfim. Toda a diversidade de fato que a gente está falando de um continente absurdo. Você está falando do Brasil. Não, as pessoas tratam a África Que de como se Rio fosse Grande do Sul. um condomínio, né? Exatamente. Que tudo ali todo mundo é vizinho, mora um negócio pequenininho A cultura ali. é tudo a mesma coisa. A cultura do Egito é completamente diferente da cultura de Moçambique. Né? E é África, e né? é tudo África. É Marrocos, por exemplo, é super diferente. Não, eu sei o que é isso. E as pessoas sempre, tu é africano, que sou moçambicano, do continente africano, porque as pessoas confundem muito isso. E acho que é importante as pessoas perceberem a geografia do mundo. E a África foi vendida como se fosse um país. E hoje há uma conversa muito mais profunda que há dados que indicam que a África é o maior continente do mundo. Não? Que por causa da colonização diminuíram o mapa da África. Eu já vi isso, é verdade. Há dados científicos que provavelmente vai haver uma maior discussão, entendeu? Que é maior, é grande. Naquele mapa que a gente já viu, que a gente costuma ver. A Europa fica gigante. Na real, eu já vi. Eu acho que chama de mapa real, alguma coisa assim, que aí tem a Europa pequenininha. Isso, projeção de marcador, perfeito. Tu fazes todo Portugal em um dia. Verdade. Todo Portugal, do sul ao norte. Mas não existe país em África que tu fazes isso. Foda. É absurdo. E você falou também que você trabalha com modelo, tem uma agência de modelo. E eu percebo, principalmente em São Paulo, né, que vem muito africano para o berço de São Paulo, que é o maior em relação à moda no Brasil. E eu conheço algumas pessoas, alguns modelos africanos que eu tenho um contato. Lá na África também esse mercado é muito forte, ou você sente que ainda assim os modelos de lá precisam migrar para o Brasil ou para a Europa para de fato expandir na sua carreira? Sem dúvida, ainda é um desafio muito grande, principalmente por causa das oportunidades, não é? Infelizmente, o continente africano, tu vais, por exemplo, existem vários trabalhos como modelo. Imagina outdoors, não? Sim. A maior parte dos outdoors que existem nem são caras da nossa sociedade. Eu já fiz um trabalho para Cabo Verde. Eu também já fui. Aqui em Salvador. Entendeu? Aqui em Salvador. Foi hoje com o IA, então. Não, o que eu falei pra pessoa que falou comigo, eu falei, meu irmão, não é possível que não tenha negão no Cabo Verde pra fazer comercial, pô. Nívia, Pharrell Williams. Exatamente. Então, é muito complexo, é muito difícil. Por isso que muitos modelos procuram mercados gigantes. O mercado brasileiro é gigante. São muitas oportunidades na área da moda, não só no desfile, mas e São Paulo é gigante. São Paulo é gigante. E eu acho que o trabalho que nós estamos a fazer é esse trabalho de desenvolver oportunidades. Porque se fores olhar a minha história é uma história de buscar soluções num mercado que não existe, não é? King Levi começa como um stylist. Depois, abre uma agência de modelos. O que eu vou fazer com os modelos? Crio um Fashion Week para dar emprego aos modelos, para dar oportunidade. A partir dessa plataforma, eles agora estamos a levar modelos para a África do Sul, agora para o Brasil. Neste evento vamos fazer dia 30, vamos trazer modelos. Isso, vamos trazer modelos de Moçambique. Portanto, viver num mercado de dificuldades, mas também trabalhar com soluções. Sim. Não é? Porque às vezes a gente pensa que soluções vêm de muito longe ou vêm de alguém. E nós vivemos numa sociedade que pensamos que a solução sempre vem do governo. O governo vai nos salvar. Ou as indústrias, o mundo corporativo vai nos salvar. Não, nós podemos nos salvar. Por isso que admiro bastante
jovens de projetos, pessoas que iniciam projetos num deserto, né? Num deserto é iniciar projetos sem nada e acreditando que realmente nós somos o motor. Você falou um pouco dessa plataforma, explica pra gente, na prática, como é que funciona a Fence. O Fancy Africa é um projeto afrocentrado, não é? Foi iniciado há mais de 10 anos atrás. A minha ideia é trazer um projeto e que olham para a moda de uma forma, aquilo que nós estamos a falar agora, mudar esta ideia de que a moda africana é só aquela estamparia, é só isto. Fancy significa luxo, não é? Então, a África vem de um lugar de reis, vem do lugar de ouro, vem do lugar de que esse ouro é vendido, vem do lugar de diamante. Não? Como é que nós vamos mostrar essa África? Através da arte, né? Portanto, criamos um espaço onde olhamos para um evento super chique, em que os estilistas eles olham para a moda de uma forma diferente. Como é possível nós trazermos estes eventos ao nível Ferrari, não é? E trazer uma linguagem desde a estamparia, desde o tecido, desde a criatividade, desde o ambiente, desde vários momentos. Então, são várias... temos os desfiles de moda dentro do Fancy, temos uma expo, que é venda temos um espaço também de diálogo, que chamamos do Fancy Talks, que são workshops, mesas redondas, 2 dias de mesas redondas, temos 3 dias de desfiles de moda. E este ano foi incrível, fizemos em setembro, tivemos mais de 10 países em Moçambique. Que massa. Inclusive Brasil. Tivemos o Di Moraes, conheço o Di Moraes, o estilista. Sim. Ele é incrível, ele é baiano e vive em São Paulo, mora em São Paulo. Nós falamos disso. Verdade. Importante troca aí. Tivemos, e estamos a desenvolver essas pontes, né? Guiné-Bissau, Angola, África do Sul, Botsuana, Zâmbia e muitos outros países. Então, é trazer este ambiente diversificado, onde é um espaço onde nós todos percebemos que o futuro está em África, o futuro e a criatividade sempre esteve em nós. O que é que nós fazemos disso? Como é possível elevar as nossas marcas ao nível Louis Vuitton, Gucci? Não é? Como é possível nós começarmos a pensar num futuro da moda e da criatividade de uma forma macro? Então, essa é que é a ideia do Fancy Africa. Eu acho que uma das melhores coisas que você falou aqui, até para elucidar as pessoas em relação à forma como se imagina que se veste no continente africano, porque tem muito essa ideia de que lá todo mundo está com aquela roupa estampadona de bata e não sei o quê. E eu sempre brinco que toda vez que aparece qualquer matéria em qualquer país, tá os meninos com a camisa do PSG, do Real Madrid, normal, vivendo como qualquer brasileiro aqui, entende? E a gente fica com essa ideia de que não, porque lá, tanto que tem o lance, né? Não, tá usando um traje africano, o cara só tá usando uma bata cheia de estampa e aí fica com essa parada. Eu tenho uma história de um amigo que esteve em Moçambique recentemente. Eu não sei se conhecem o Ran Rodrigues. Sim. Sim. Eu conheci ele em Moçambique. Ele foi lá para uma imersão cultural, levou o pente, por acaso. Ah, que legal. Foi bem legal. E ele chegou lá todo menino reis. Ele chegou lá todo menino reis. Meu Deus, sentiu-se tão mal. Caramba. Foi a maior lição para ele. Ele aprendeu. Que massa. Foi a maior lição. Não é... Claro que... E tem que perceber uma coisa. O vestir em África varia. Existem momentos para casa atrás. Sim. Existem momentos para estamparia. Existem cerimônias próprias para cada forma de vestir. Cara, obrigado. Não é? Por exemplo, tu tens um casamento, tens um noivado, que é o lobolo. Depois tu tem o nosso casamento tradicional, que é o lobolo. Sabem o que acontece no lobolo? Não. No lobolo é uma cerimônia tradicional onde a família do noivo vai para a família da noiva. Não é ele que vai, é a família. Não é? A família leva um fato para o pai, chapéu, bengala, leva o dote, o dinheiro, leva a caixa de cerveja, vestido da mãe
Eu acho que eu já ouvi Yeah. isso aí. Leva um conjunto de coisas e na sua originalidade agora mudou um pouco, tem que levar uma vaca. Uma vaca? Caralho. Caramba! Tem que levar uma vaca. Depois acontece, a noiva aparece na sala, toda coberta. Primeiro aparece a irmã, a família tem que dizer, não, é ela. Depois a cerimônia acontece. Depois tem um casamento já formal, civil, casamento do branco, né? Que vai ser igreja e muito mais. Depois tem também o... Depois do casamento, que é a igreja, depois tem a festa e muito mais. Depois tem aquilo que chamamos de Shigiane. O Shigiane aí é que se veste a roupa tradicional. A estamparia toda. Conjuntinhos e tal. Decide-se nós chamamos de capulano, tecido africano. Em Moçambique chamamos de capulano. Que é todo mundo, os tios, as tias, compram essa capulana e fazem diferentes estilos de roupa. Legal. Sim. Então, não é só vestir de estamparia no dia a dia. Mas existem países que vestem muito a estamparia. Como a Nigéria, eu vi muita estamparia no dia a dia. O Ghana, muita estamparia no dia a dia. Então, varia. Depende do país. Depende do país. Você já parou para pensar que provavelmente as pessoas estão andando com roupa de casamento aqui Tempo todo. Roupa do Shigiane. Maluco que não comprar pão, fazer feira, sem saber que está vestido para um casamento. Eterno, né? Ô, Levi, você falou de casamento e aproveitando dessas visões, né, de até um olhar mais sua da região de onde você vem, como é essas trocas de afeto entre pessoas pretas, né? Homens e mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres. Lá. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, por muito tempo, hoje ainda bem que tem mudado muito por conta toda essa discussão de representatividade, mas o Brasil, embora seja muito preto, mas, sei lá, entre a década de 70 e 90, o ideal sempre foi branco, né? As pessoas que a gente via em propaganda eram pessoas brancas, o cinema que a gente via, os protagonistas eram brancos, as novelas, o comercial, enfim, tudo era muito branco. Então, ou seja, o ideal de qualquer pessoa, seja preta ou branca, era uma pessoa branca. Só que hoje muitas discussões vêm avançando em relação a isso, em relação a, tipo assim, ó, a gente é bonito, tá, gente? Nós somos massa também, tá tudo de boa a gente se relacionar entre si. Como essa discussão que você acompanha nos países africanos? Ou só faça um recorte de Moçambique, por exemplo? Bem, a história de Moçambique é uma história um pouco diferente de muitos países, não é? Porque quando nós atingimos a independência, né, depois da colonização, o que o nosso Estado lá fez? Expulsou todo o branco. Então, ficamos entre nós. Ficou um e o outro, mas houve uma corrida, o presidente Samora deu 24 horas para todo branco sair do país. Caramba. Imagina a É. correria. Então, isso, em questão de história, crescemos num ambiente em que isso já ajuda a dizer que isto é nosso. É nosso, somos nós, somos lindos, vamos erguer o país, vamos educar as pessoas, vamos formar professores. O professor e o médico têm muito valor. Portanto, esse processo todo ajudou-nos a ter, mas também existem muitas coisas que ainda precisamos de desconstruir. O branco tem mais valor, o negócio do branco é melhor que o negócio do preto. O branco, existem histórias em Moçambique do branco português que vai para Moçambique, é apenas um pedreiro, mas só por ser um branco, as meninas lá já pensam que ele é uma mina de ouro. Entendeu? Então, ainda existe esse problema, mas é tudo preto, né? Existem alguns casais misturados, mas é tranquilo. Você falou uma coisa em relação ao médico e aos professores. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, não tem essa valorização da profissão do professor. Né? Então, tem muito essa ideia de que o professor é educação por amor, e que quando um professor pede um aumento, aí tem que ir para a rua, travar a rua, e aí o Estado não quer dar aumento, prefeituras não querem dar aumento, e é sempre uma confusão. Como é que é a relação do país com essa profissão lá de forma mais...
Bem, eu acho que existem duas formas de nós vermos isso. A relação do professor com o Estado Sim, e como o professor é visto na sociedade. sim. São duas coisas Perfeito. completamente diferentes. E o professor, eu pessoalmente cresci ouvindo, o meu avô era um professor e era uma pessoa muito importante na comunidade, só pelo fato de ser professor. Era de muito respeito. O médico é de muito respeito. Portanto, a sociedade valoriza mais. Hoje em dia, nem tanto assim. Passamos provavelmente pelas mesmas dificuldades. Mas quando eu cresci, era muito diferente. O professor era de muito valor, mas também, recentemente, até tivemos algumas reivindicações dos professores, dos médicos, querem aumento. Portanto, a batalha é a mesma. E eu tenho uma curiosidade, queria saber sobre a sua educação na infância, que aqui no Brasil, nas escolas, eu estudei em um colégio particular, que a maioria das pessoas eram brancas, não tem um estudo de fato mostrando sobre os escravizados. E como é essa relação na África? Porque aqui no Brasil tem um livro de história de 100 páginas, esse tópico só são 2 páginas e acabou, e Portugal é o melhor país do mundo. E como é lá? Como é essa relação? Eu acho que a minha relação, eu sinto, existe um vazio muito grande, não é? Que eu acho que é um vazio que vocês sentem. A minha história inicia da luta de libertação. Tudo que é história inicia da luta de libertação. Sim. De um povo que só está a sofrer e está a lutar para se libertar do português colono. Verdade. Não é? Antes disso, eu não tenho nenhuma informação. São informações que eu apanhei pouco, muito pouco, com os meus avós ou com a minha avó. No colégio em si não tem uma Não mais tem. aprofundada? Não tem. Não tem. Não é uma educação que é muito incentivada. Sim. Se vamos a ver, tu vais falar de arqueologia, vai falar de história, vai falar de... Não temos dados. E eu acho que é um trabalho que precisa de ser feito. Sim. Não é? É engraçado que eu venho para o Brasil e escuto cada história de centralidade, muitas outras coisas, que eu não bebi nada disso. A minha história começa da colonização, da luta, da libertação. Também muita da história também tem uma conotação muito política, né? Vamos falar, a educação e a política andam muito juntos. Verdade. Então, é um partido, que vai querer estar sempre no poder, e a forma de continuar no poder é trabalhar a mente das pessoas desde a educação, não? Desde o pré. É informar, eles é que libertaram o país, então, é sempre sobre isso. Mas antes disso, o que é feito dos nossos antepassados, dos Ngungunhanas. Os Ngungunhanas são os reis. Ele era um rei lá de Gaza, muito poderoso, que lutou com os portugueses, contra os portugueses. Existem histórias de riqueza, de reinados, existem histórias muito poderosas, mas que não estão muito patentes, não estão muito claras para nós. E assim como não estão essas histórias, até a forma como esse período da escravidão aconteceu, ele é todo colocado de uma forma completamente esquisita, né? Por exemplo, uma época eu estava pesquisando e eu acho que só tem uma única autobiografia de um escravizado brasileiro, que acho que quer dizer que um escravizado aqui no Brasil, que acho que era um rapaz chamado Marromá Bacuaquá. E não se tem outra coisa relacionada a isso da época, sabe? Escrita por alguém que viveu aquela situação. Não tem. Em Moçambique é pior até. Nós não temos história dos escravizados. Temos história de um país que teve a lutar para se libertar. Mas a história mesmo, de fazer um mapeamento de quantos escravos vieram para o Brasil, por exemplo, existe uma história muito forte aqui de um grupo muito grande de moçambicanos que passaram pela Bahia. Foram até a Cachoeira, não é? Que até na minha viagem pelo Brasil eu senti esta energia, né? Senti esta presença, que nem em Moçambique eu nunca senti. Essa presença ancestral. Tá tendo um revisionismo aqui também. Por exemplo, como a gente aprendeu na escola, uma criança hoje aqui já aprende diferente. Já aprende diferente em relação a como colonizador. A gente aprende também aqui algo muito parecido.
quem descobriu o Brasil foram os portugueses. Mas peraí, pô, já tinha uma comunidade indígena muito forte aqui. Então a gente já vem revisionando isso. Por exemplo, a gente tem aqui uma história na Bahia, que é a história que de fato tem a expulsão dos portugueses, é através aqui da Bahia, porque tem a expulsão, melhor, tem a independência, uma suposta independência, mas as tropas portuguesas continuam aqui, o rei continua aqui, Dom Pedro continua aqui suave, de boa. Que porra de independência é essa que os caras estão aqui, tá ligado? Então aí vem uma revolução aqui, a Revolução de 2 de Julho, que é muito construída com o povo preto e indígena, que expulsa de fato, ó, vocês vão voltar, os barcos vão ser queimados, vocês vão se lascar se você não voltar logo, então volte para Portugal, senão a porra vai cair para vocês. Então essa é a história basicamente do 2 de julho. Só que essa história do 2 de julho, embora seja muito nossa, da forma que a gente aprendeu, também foi recontada agora. Há 20 anos atrás tem uma história diferente. Melhor, diferente não, uma evolução dessa história, que a gente entende com mais detalhes, porque mais historiadores foram lá se debruçar, entender, buscar. A gente entendeu a participação da Ilha de Taparica de uma outra forma. Tinha uma mulher, Maria Filipa, que ela, uma comunidade de mulheres pretas, ela também expulsou os portugueses, que a gente, por exemplo, na minha época de estudante, eu não ouvi falar de Maria Filipa. Então, aqui, pelo menos no Brasil de forma geral, tem começado a se entender mais sobre essa história. Eu acho que também, na minha concepção aqui, é só um achismo meu, o processo de lei de incentivo às cotas colocou mais dos nossos nas universidades. Isso tem tirado da galera mais uma vontade de entender mais sobre a nossa história. Eu tenho mais acesso, tenho mais informação, minha mente começou a se ampliar mais, tenho mais acesso onde pesquisar, vou me debruçar e pesquisar sobre isso. Então a gente tem mais pesquisadores pretos, mais pesquisadores que estão mais curiosos a entender sobre esse universo. Acho que também isso mudou um pouco. Eu acho que a história em si, o erro começou no momento em que, quando o preto, eu não sei se vocês estiveram aqui, os assimilados. Nós chamamos de assimilados. Aquele preto que o branco trouxe por perto. E se você se parece um pouco com o branco, então fica aqui, te dou alguns benefícios. E aqui tal. a gente chama de capitão do mato. Eu acho que o erro começa aí, quando nós começamos a nos colocar nos espaços certos e não mudamos a história. Verdade. Não é? Quando tu tens esse acesso, tu tens que perceber que tu és a chave. E não é sobre você. É sobre uma história que você carrega, é sobre os espaços e as portas que você precisa de abrir. Não é? Eu sempre digo que o trabalho que eu faço vai além de um objetivo pessoal. É um objetivo conjunto. Verdade. Não é? É uma missão. Não é? Deus te dá o dom de conseguir 500 mil likes num post. Mano, tu não tens noção desse poder. É um poder. E o que é que a gente faz com um poder que nos é colocado? Não é? Então, quando nós descobrimos este poder, nós temos que saber usar esse poder. E esse que foi o problema da nossa história. Existem muitos acessos que foram dados a muitos pretos. Depois o preto fica naquele ambiente e não mostra que poder. Tudo aquilo que fizeram com a história é não largar o osso. Não queriam largar o osso. Verdade. Brasil tem recursos, África tem recursos. E vão encontrar formas mais inteligentes. Verdade. O que é que tu fazes com um indivíduo que nunca teve nem 100 mil reais? Tu dás 10 mil reais. Ele fica feliz com aquilo. Então o poder conhece essas manobras todas. E nós precisamos de perceber a visão é maior. Precisamos perceber o que é poder. Poder é uma coisa que não tem preço, não é? Não tem preço. É uma cara que abre portas que não te avaliam quanto você tem na conta. Você tem poder. Então, quando nós descobrimos isso, aí já era. Verdade. A Maria até lembrou aqui no grupo que a gente tem a escola Maria Filipa, né? Que é uma escola particular aqui em Salvador, que agora está chegando no Rio de Janeiro também, que é uma escola que é privada, mas que tem um foco nesse resgate mesmo da nossa história de verdade, né? Sabe o que eu quero saber também, Levi? Eu quero saber para onde é que você espera levar, não só a FENS, mas esse seu ideal de moda, assim. Você me falou que tem esse movimento que acontece em Moçambique. Eu quero saber se tem alguma
pretensão de trazer para o Brasil, né, para a gente já se programar, ou Pô, quer se virar já modelo? tiver data. Não, Pô, eu quero pensei que conhecer. Tem espaço para modelos de 1,65 m. Eu quero saber o seguinte: se caso já tem data, É. para a gente se programar para ir para Moçambique, talvez, quem sabe? Tem data, Né? sim. Tem data. Poderia, Não, o viu? trabalho que eu estou a fazer é esse, né? É criar essas pontes, desenvolver essas pontes. Eu sou um mensageiro, não é? E me deram este poder de poder fazer isso. Tive uma experiência este ano de levar o Di Moraes, de levar a escola de moda a Bamodá, da Cachoeira. Que legal. Foi bem legal. Ela fez uma imersão, fizeram uma imersão, uma oficina criativa lá. É sobre esta troca, né? É sobre esse descobrir a nossa criatividade e celebrar, acima de tudo, né? E quebrar estas pontes que foram criadas, essas fronteiras. Estamos a falar de fronteiras, que na verdade nem existem, não é? E dia 30 vamos fazer o Fancy África, é um demo, é uma demonstração, é um caminhar, né? Estou a trazer aqui 7 marcas de estilistas africanos, contadores brasileiros, dentro da Feira Preta, que é um movimento muito grande, e vamos fazer acontecer. E para o ano, já em setembro, já está marcado, são 10 anos do Fancy África. Que legal. Então são todos convidados. Estão todos convidados. 2026. Setembro de 2026. Vou ficar atento aí, já olhar a passagem. Dá tempo de se programar aí, viu? Bacana. Meter aquele look covarde. E, Levi, eu queria perguntar uma coisa. Se tem uma coisa que a gente gosta aqui, é comida. E a nossa comida é muito ancestral também. Eu queria saber qual a comida típica de Moçambique. E se você vê alguma relação com a comida baiana com a comida de Moçambique ou algum outro país da África. Vejo, ontem comi uma muqueca. A primeira vez que eu comi muqueca, por acaso, foi com a Andressa. Foi com a Andressa, quando eu estive cá em junho. A muqueca é muito parecida, como é feita. Nós temos a matapa. Eu acho que vocês têm um prato muito parecido com a matapa. A matapa é feita com a folha da mandioca. É o assim, nosso... Maniçoba, isso mesmo. E botam lá caranguejo. Caramba. Ou botam camarão. É uma delícia. Amendoim e coco. Nossa. Fica uma delícia. Portanto, existem algumas coisas similares. E claramente os mariscos, né? Os mariscos. Lá em Moçambique é muito famoso pelo peixe, pelo camarão. Um dos melhores camarões no mundo. Pô, já me pegou aí, velho. Tem uma vez que a gente foi em Moçambique? Lá em São Paulo, em um restaurante. Eu não lembro qual que era a que levou culinária, foi não. Tato. Foi Tato. A gente comeu um peixe frito lá também, foi bem gostoso. Era um restaurante africano. Foi em São Paulo? Isso. Acredito que eu fui a um restaurante muito bacana com o Cris do Africanize. Ele é um amigo. Africanize, se chamam de Africanize. Ele levou-me para comi também um peixe frito, uma delícia. Foi, assim, e comida me pega. E assim, por exemplo, a gente fala muito sobre a Europa. Tem uns países na Europa que são fraquíssimos de comida. Demais. A gente tá falando da Inglaterra, por exemplo. Londres, batata e peixe, pelo amor de Deus. Eu confesso, até comi bem, por exemplo, comi bem na Itália. Não vou mentir. Os italianos são bons de comida. Mas, pô, França. França achei meio. França, mano. Esquece. Achei meio. Aí eu tenho uns amigos que foram pra Inglaterra, meio, sabe? Espanha eu achei legal, porque tem uma comida muito parecida com aqui, né? Uma comida para quem mora em praia. Tem muito frutos do mar. Muitos frutos do mar. Juninho, que acabou de voltar. A gente tem um amigo que estava na Alemanha. Voltou triste. Porque falou que ele levou algumas coisas daqui para lá para poder fazer. Mas acabou, né? 2 meses, não deu para levar a compra de 2 meses para lá. E aí disse que foi um período dramático também em relação à culinária. Assim que ele chegou, ele queria comer uma feijoada, que era o tipo de coisa que não dava para comer lá também. Eu acho que a questão da culinária é uma informação muito, muito fixa na nossa cabeça. E muitas das vezes é difícil de adotar novos sabores. Tem isso também. Não é? Às vezes nós temos, principalmente nós que somos africanos, descendentes, a nossa comida tem muito flavor, né? Tem muito sabor. Tem a pimenta, tem muita coisa ali. E às vezes é muito difícil. Por exemplo, o sul-africano, ele gosta muito de carne. Muita carne, muita carne. Então, ele quando viaja é muito difícil se alimentar.
E é coisa do afrodescendente, é coisa do africano também. Pô, você falou de um negócio do africano e tal. Eu tenho uma história recente de uma amiga minha. Uma amiga minha, ela se relacionou com um africano recentemente. E aí, eles ficaram várias vezes aqui em Salvador. Ela nem é daqui, ela é de São Paulo. E esse cara, embora ele seja africano, ele mora em Portugal. Mas estavam aqui. E aí, disse que eles estavam no amor, né? Estavam no Amor literal, né? no amor literal. Amor literal. Estavam de fato na cama. O amigo, ele é um amigo bom com as palavras, assim. E aí parece que ele foi um pouco performático no movimento. E ela meio que se assustou assim, mas parece que foi bom. Tentando acompanhar o. Mas parece que foi bom, a performance foi boa. É. E aí ele olhou nos olhos dela, no fundo dos olhos dela, e falou a seguinte frase: de onde você pensa que vem a pimenta do molho da chibata de você? E aí, como é que você diz que ele tá mentindo? E aí ela falou: realmente não tem como reparar. Acho que ele disse aqui não há história de sou descendente de italiano. Puro africano. Como o angolano diz, sente só. E piadas à parte, a galera gosta muito de pimenta também, né? Pimenta. Gosta muito de pimenta, faz parte. Porra. É isso, senhores. Deixa eu só perguntar um negócio pra você. Vamos lá. Quero conseguir uma roupa dessa para poder fazer meu show solo. Como é que tem acesso? Como é que compra? Pensando em Brasil, né, nesse caso? É isso. No Brasil eu não sei, mas estou com um projeto de abrir a loja, cara. Aí, ó. Estou com um projeto, tem abertura, por exemplo, da Mônica, ela abriu o ateliê dela, tá de parabéns. Sim. Vou botar algumas roupas Legal. lá também, por enquanto. Depois dê uma olhada para aquilo que eu estou a criar, né? Já estou a trabalhar na nova coleção que vou lançar, provavelmente aqui, próximo ano, Legal. janeiro, fevereiro, Nossa. bem antes do carnaval. Coisa Que boa. aí já já fica emenda aqui, também, já né? fica Já aqui, emenda Você acha já. que é o quê? Porque ele vai lançar um negócio antes do carnaval ele vai embora. Isso é bom. Mas é isso. Mas é isso, eu acho que também ficar de olho eu acho que o segredo também que o Levi trouxe pra mim é o importante, que às vezes não é nem só a roupa, né, mas o tecido da roupa. Considerando que a gente tá aqui em Salvador, o verão, inclusive, é sol quente da porra, e que a gente também precisa ficar elegante, mas também confortável. Procurar tecidos naturais. Os caras tá sempre usando terno e nunca tá suado. Isso que eu fico viajando, eu falo, pô, que esse cara tá de terno e não tá suado, irmão? Nada de poliéster, Pô, esqueça, só. pô. Agora ele já contou aqui, já deu Tecidos segredo. naturais. Existem Algodão, técnicas. linho. Existem técnicas. Tudo que tens de perceber quais são as partes mais quentes do teu corpo. Começa nos pés. Não é? Que tipo de meias tu vai pôr? Ou sem meias. Uhum. Não é? Existem técnicas que tens de saber. O tecido. O que é que vais colocar por dentro. Legal. Se vais colocar uma camisa, coloca linho. Transpira menos. Pura algodão. Então existem essas todas as técnicas. Por isso o cara não sente calor. Pô, sensacional. Pô, ótimo papo hoje. Ótimo papo, excelente. Nossa papo. primeira atração internacional do Almanac. E assim, né? Se sair na rua aí, pai, baiano, já, ninguém aqui te trata como um cara de outro país. Você Mas já eu quero chegou aprender aqui- essa dança. Não faz isso não! Não faz! Obrigado! E Agora aí, ó, inventa isso! Esse aí, ó. criamos Não um vale mais monstro. nada. Criamos um monstro. Obrigado. Criamos um monstro. Bora. Mostra aí, mostra aí. Ó. Que aqui assim. É. Chega mais. É. E aí só. A mãozinha aqui assim, ó. Aí, ó. Fala aí, ó. Valeu. Ó, aqui embaixo estão as redes sociais do projeto do Face, do Levi, também as redes sociais dele. Você pode seguir aqui. E, ó, o homem é estiloso. O homem é brabo. Nem precisa scrollar muito o feed. É. Você já vai ver aí nas primeiras fotos do que a gente está falando. Levi, sinta-se sempre bem-vindo. Não só a Bahia, mas aqui ao Almanac. E que tenha vida longa aí. Não só você, mas esse grande projeto aí que a gente achou sensacional. Obrigado, irmãos. Deus te abençoe. Continue com essa energia incrível. O projeto é incrível. Por acaso fui assisti alguns episódios
Tamo juntos. Tamo É, junto. Estaremos lá, né? E ele se encontra no Feira Preta. É. Se encontra no Feira Preta. Estaremos lá Bora. pra ver esse desfile aí. Ali na primeira, vovô de terno. Só tem terno de uns defuntos que eu comprei lá, velho, umas roupas pretas, mas estaremos lá. Ah, é? É isso, Vamos galera. fazer- Vamos fazer aí uns... Podemos fazer uns vídeos aí, é? Boa. É? Boa, vai. Vamos fazer uns até, making-offs? Boa, boa. E eu posso ajudar a vestir? Boa! Aí, Já gostei, já gostei, já gostei. Já gostei. Quero ver esse desafio aí. É, sim. estaremos. Aqui Vamos também, ó. fazer- Nosso amigo aqui que faz o conteúdo de moda. Estaremos Boa. lá. Vamos fazer algo junto Então é aí. isso, senhores. Lembrando mais uma vez, se inscrever no canal. Se inscreve no canal, deixa o hype, deixa o seu like. Pô, e a gente não é de pedir pra mandar o vídeo pra galera. Manda o vídeo pra todo mundo aí, que o papo foi maravilhoso. E você aí, ó, que tá aí feião, andando só de camisa polo e calça skinny com sapatênis. Como é o nome daquele outro sapato horroroso, Matheus? Que você falou? Não, mocassim. não, Mocassim com a calça skinny fica feio. Exatamente. O alpargata também, Depende que eu muito penso na do- mente Segue o alpargata. homem. Você que tá de mule e de calça skinny, segue o homem Crocs aqui. e pra aprender. meia. Porra, segue o homem aqui. que Crocs o é homem brabo. putaria. Tchau, Tamo gente. Valeu. junto. Valeu.